Som. 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 Boa noite, igreja. Bom, gostaria de iniciar esse culto citando Salmos 18:6, que diz: No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do meu tempo, ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Bom, qual é o contexto? Davi escreveu esse salmo depois de muitas perseguições de Saul. Saul, por sua vez, o perseguia pela imensa popularidade que Davi tinha ganhado depois de ter vencido Golias. O povo em si amava mais Davi do que Saul. Mas o que acontece? Mesmo diante de tantas perseguições, e aí Davi tendo que passar escondido em cavernas e desertos durante muitos anos, ele nunca perdeu o que ele tinha de melhor, a sua fé. Então, ele clamava ao Senhor, e Deus o ouvia. E o interessante, e o que se pode tirar dessa lição, é que independente da circunstância, tempo, e aqui no contexto de Davi era a distância do templo e a distância de Jerusalém, ele permanecia com a sua fé e tinha um clamor sincero. Então, Deus ouve o clamor sincero, independente da situação ou como é que você esteja. É isso. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Convido você a colocar-se de pé, a ter sua esperança, seu louvor, sua mente cativa nesse mesmo Deus do salmista. O Deus que atende a nossa angústia, o Deus que atende a nossa dor. É o Deus também a quem nós podemos dar louvor por todos os motivos de felicidade em nossa vida. Amém?
marchamos sim, o seu exército poderoso é. A sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. A sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Amém. Nós temos vencido em Cristo Jesus, amém? Amém. E continuaremos a vencer. Vencemos e venceremos o maior dos inimigos, que é a morte, amém? Mas temos uma missão a cumprir aí ainda. Tem muito a se fazer, muito de um mundo a desbravar, muitas pessoas a conhecer o nome de Jesus. Nós vencemos, mas e aqueles que serão derrotados? Aqueles que ainda têm chance de se render ao Senhor dos Exércitos. Que proclamemos essa glória, esse louvor à vitória de um rei que nunca perdeu uma batalha. Temos uma missão a cumprir até que o nosso rei venha, amém? Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar.
tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia, glória a Deus. Se continuamos, se prevalecemos em Cristo, é porque pertencemos a Ele, amém? Somos seu povo, criatura sua. Nós somos escolhidos para realizar obras em nome do Senhor. Obras das quais Ele até mesmo falou que poderiam ser obras maiores do que Ele fez. Você é povo do Senhor, amém? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno
de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia. A igreja pode sentar? Graças e paz, irmãos. Espero que os irmãos estejam aproveitando bem o culto. A você que nos visita, agradecemos a sua presença. Ficamos bem felizes com você aqui. Bom, o texto que eu vou ler agora vai ser Lucas 7, do 24 ao 28. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram fazer no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês. E mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei um mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre todos os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quando eu li essa passagem aqui, eu fiquei admirado do tamanho quando falamos de Jesus, porque, bom, já pensamos, pô, João Batista já, se formos ler da Bíblia em si, muito já se fala da grandeza dele, de tantos milagres que ele realizou e tudo. Aí quando lemos aqui no 28, que Jesus era o menor do céu, e que ainda assim era maior do que ele, nós vemos o quão grande e é o amor de Jesus. Porque aquele que era o menor veio até aqui e nos mostrou o caminho do arrependimento, nos mostrou que tínhamos uma nova chance e nos mostrou o seu grande amor. Agora que aqui também, nesse momento de oração, os irmãos têm algum pedido ou agradecimento durante a semana? Não? Estão com a vida feita, hein? Então, tá. Bom, nesse momento aqui também vamos ter o dízimos e ofertas.
Oi. Passar também os avisos, orar pela mãe da Andréa, pelo Miguel, sobrinho do nosso irmão Silvinho. Tem algum pedido, Vitor? Eu tenho um pedido para o pastor da igreja do meu irmão. Ele sofreu um acidente de moto e ele vai passar... Eu não sei qual foi o grau do acidente, mas ele vai passar os próximos 8 meses sem andar, em recuperação. Então, eu peço que a igreja ore por ele. Qual que é o nome do pastor, Vitor? Não estou lembrando. Esqueci. É, o pastor. Bom, orar também pelo nosso pastor e pelo Genivaldo e pelo Will, que vai ser nesse mês, pastor, que vocês vão lá na associação fazer? Essa semana que o pastor, o Will e o Genivaldo vão lá na associação. E os demais outros pedidos que eu não consigo me recordar agora. Também vamos ter aqui o nosso momento de dízimos e ofertas, que é uma forma de agradecimento a Deus pelo emprego que o Senhor permitiu nós termos, que é uma forma de retribuir tudo que Ele nos fez. Bom, agora eu vou estar orando. Mais alguém, retomando, alguém tem algum pedido, irmãos, ou agradecimento? Irmã Soninha? Amém. Tá bem, graças a Deus. Amém. Um agradecimento pela... É sua sobrinha, irmão? A sobrinha da irmã Soninha, que filha. Eu falei filha. A filha da nossa irmã Soninha, que retornou. Mais algum, irmão? Bom, então eu vou estar orando agora. Grandioso Deus e querido Pai, sou grato ao Senhor, a Deus, por mais essa noite, por mais essa semana que passamos. Obrigado, Pai, por meus irmãos estarem aqui, pelos visitantes, Pai, que se achegaram aqui hoje, Deus. Sabemos que muitas vezes, Pai, nossa rotina nos desgasta bastante, muitas vezes nos distrai, ó Pai, do Teu caminho. Mas, ó Deus, sou grato ao Senhor. Sou grato que, apesar de sermos falhos, fracos na fé, muitas vezes alguma coisa acontece no nosso dia que, às vezes, já estraga, parece que toda a nossa semana. O Senhor ainda assim nos dá conforto. O Senhor ainda assim nos mostra que, apesar do quão ruim seja o mundo, o quão ruim sejam as pessoas, Pai, como falou o Teu servo hoje, o pastor de manhã, temos que demonstrar amor, porque se o mundo nos mostra que o caminho que eles escolhem é o ódio, nós temos que combater essa guerra, Pai, com amor, ó Deus. Peço ao Senhor, Pai, esteja com os enfermos, Pai, daqui da igreja, com os irmãos, Pai, que passam por problemas de saúde, passam por problemas, Pai, na família, ó Deus. Sou grato ao Senhor, a Ti, Deus, por tudo. Sou grato pelas bênçãos que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. As bênçãos, ó Pai, que muitas vezes são simples, ó Deus, mas que muitos não têm. Pelo prazer, Pai, de acordarmos em uma casa, Deus, com aqueles que nos amam. Pelo café da manhã que temos, ó Deus, que apesar de ser simples, muitos não têm. Pela comunhão que temos aqui na igreja, ó Pai. Sou grato ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sou grato pelo Senhor nos renovar a cada dia, ó Pai. Pelo Senhor ser o nosso caminho, ó Deus. Que quando estamos perdidos, o Senhor é o nosso caminho, Pai. Aquele que nos guia em tudo. Te agradeço, ó Deus, por tudo. Te peço que o Senhor esteja conosco também na continuação desse culto, ó Pai. Com o ministério de louvor. Com o pastor na pregação, ó Pai, com meus irmãos, Pai, que louvemos a Ti, com todo o pessoal da mídia, Pai, da sonoplastia, ó meu Deus. Sou grato ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho Jesus, amém.
Amém? Convido você mais uma vez a colocar-se de pé. Vamos continuar entoando louvores ao Senhor. Como Nicolas disse, no momento também, você pode adorar o Senhor através da sua oferta. Coração feliz, coração grato ao Senhor. Amém? Surge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. Vejo ao longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda a dor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Ele tem na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda a dor. Amém, aleluia. Antes da gente entoar esse novo louvor, vamos fazer uma oração? Nosso Deus, Pai amado, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Senhor, não permita que essas palavras, ó Deus, apenas saiam da nossa boca como poesia, Senhor, como uma música, Pai, mas uma verdade patenteada no nosso coração, de que podemos olhar para Ti, o autor da nossa salvação. Obrigado, Deus, também, porque é o Senhor que tem nos dado sustento. O Senhor tem feito, ó Pai, além do que nós podemos. O Senhor nos tem dado saúde, nos tem dado, Senhor, uma casa para dormir. O Senhor nos tem dado, Senhor, alimento. O Senhor nos tem dado um templo para nos reunirmos e adorarmos o Teu nome. Obrigado por todas essas bênçãos, ó Pai. Obrigado porque costumeiramente nós estamos acostumados com a Sua provisão e fazemos muitas vezes disso, ó Deus, como se fosse apenas um rito, ó Pai. Tenha misericórdia, Deus, quando nós também deixamos de reconhecer o Senhor nas pequenas coisas. Obrigado, porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será de eternamente. Amém. Obrigado por esse momento em que podemos, Deus, colocar essas ofertas diante de Ti, Pai, sabendo que não é esse ato, Deus, que vai enriquecê-lo, torná-lo mais poderoso,
mas recebe, Deus, como gratidão tudo isso que nós fazemos por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado pela vida da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá? Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nós sua glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Ele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá? Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a
Só a igreja. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Louvado é o nosso Deus, amém? A igreja pode sentar. Graças a paz, irmãos. Nós acabamos de cantar sobre o reino de Deus, pedindo, nesse caso, a concretização, da manifestação do reino de Deus. E está conectado com o que nós vamos refletir nessa noite, no tema Igreja e os frutos do reino de Deus. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos fazer a leitura do verso 33 ao 46. E depois nós vamos fazer a leitura na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Mas por enquanto, localize aí o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero agradecer você que nos visita nesta noite. Deus abençoe sua vida. Você já é um cristão, cristã. Muito bom ter vocês conosco aqui nessa noite para junto adorarmos o Senhor. Se você tem buscado a Deus, que Deus já possa ter falado ao seu coração nessa noite, possa continuar também falando por meio da sua palavra. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Perceber Deus. Perceber a manifestação do reino de Deus. Há pouco eu estava para vir ao culto e eu não sei qual é o costume dos irmãos, eu gosto da casa muito escura. Então mesmo quando eu estou em casa de dia assim, eu deixo praticamente tudo fechado. Lá em casa é sempre à noite. Está sempre tudo muito escuro assim. E quando você vai sair, aí você fica com aquela dúvida, principalmente nessa época, Está frio, está calor, está chovendo, como é que está lá fora? E você vai lá buscar alguns sinais, Você vai lá dar uma olhadinha assim, através da cortina, pela janela. No meu caso, eu que moro num apartamento, olho lá na rua para identificar se tem alguém ali usando uma blusa, se tem alguém de bermuda, para saber se eu não vou ser enganado, Você sabia que você é um sinal do reino de Deus? A igreja é um sinal do reino de Deus. Por onde você passa por lugares e regiões tomadas pelas trevas. E você é esse sinal que muitas pessoas estão procurando para enxergar o próprio Deus, enxergar o que é essa vida através da pessoa de Deus, do que é essa vida em Cristo Jesus. E Jesus nos falou sobre isso aqui no Evangelho de Mateus. Aliás, uma palavra pesada para os judeus, mas uma palavra abençoadora para a vida da igreja. Olha como pode ser, Jesus, no mesmo sermão, no mesmo ensino, ele decreta algo muito pesado em relação à nação de Israel.
e fala algo muito glorioso, maravilhoso em relação à sua igreja. Por isso nós vamos ler 2 textos para a gente compreender aqui o que Jesus estava ensinando naquele dia. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do 33 ao 46. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ouçam outra parábola. Certo homem, proprietário de terras, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para pressar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da vinha enviou-lhes outros servos em maior número, mas os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, eles respeitarão o meu filho. Quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro? Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram e lançaram fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? Eles responderam, fará que esses perversos tenham um fim terrível e arredará a vinha a outros lavradores, que lhe dê a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuravam um meio de prendê-lo. No entanto, tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Amém? O Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Essa parábola que Jesus contou, ela está num contexto onde ele está ali há poucos dias, podemos dizer até que poucas horas, de enfrentar a crucificação. Percebo que Mateus faz questão de dizer as parábolas, porque junto dessa parábola, ele contou outras histórias. Para nos colocar dentro de um contexto maior, Jesus ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. E quando ele adentra as ruas de Jerusalém, ele é ovacionado. O povo canta, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E há uma grande festa naqueles dias, porque era a época de festa, inclusive, em Israel, a época da celebração das festas que culminavam ali com a Páscoa. E após essa celebração, após o povo ovacionar Jesus, se intensifica o quê? A perseguição. Se intensifica agora contra Jesus o ódio dos sacerdotes, o ódio dos fariseus e também dos governantes, dos herodianos, querendo uma forma de incriminar Jesus para matá-lo, para acusá-lo, para poder de alguma maneira prendê-lo e levá-lo à morte, o que de fato aconteceu, não por encontrar algum erro em Jesus, mas porque eles estavam sedentos, porque Jesus não deixava eles impunes. A todo momento Jesus denunciava a hipocrisia daqueles religiosos. Então, meus irmãos, aquele dia foi um dia de grandes emoções em Jerusalém. Se você volta um pouquinho no texto, quando ele chega ali no pátio do templo, está lá os comerciantes com as suas bancas,
vendendo lá as ofertas para o sacrifício, porque o povo estava moderno naquela época. Nós falamos de modernidade hoje em dia, mas o povo já estava moderno naquela época, né? A terceirização da fé já estava acontecendo naquele período, porque as pessoas vinham das outras cidades de Israel, e elas tinham que trazer lá a sua pombinha, ela tinha que trazer o seu cordeiro, a sua ovelha, a melhor ovelha para o sacrifício. Mas como isso estava dando muito trabalho, cultuar o Senhor estava dando muito trabalho, e tinham pessoas ali que estavam disponíveis para terceirizar aquele trabalho, se criou um movimento de comércio lá no templo. Então lá estavam os vendedores, lá com as suas bancas, vendendo as pombinhas, vendendo as ovelhas, e se tem quem compra, tem quem vende. E Jesus, se deparando com aquela hipocrisia, ele sai quebrando todas as coisas, sai quebrando as bancas, pega um chicote, um razorrague e sai expulsando os vendedores daquele templo. E, lógico, os sacerdotes levavam a taxa, né? Levavam um imposto, grande comércio. Não sei a maioria da origem religiosa dos irmãos, mas eu fui católico, né? Pelo menos fui de família católica, fiz primeira comunhão na igreja católica. E hoje eu não sei como se encontra aquele lugar, faz muitos anos que eu não vou lá, mas a minha família tinha a tradição de todos os anos ir na Aparecida do Norte. E quando você chega ali, tem um grande estacionamento, e naquela época você descia do ônibus, já vinha o pessoal vender uns picolé desse tamanho, né? Meu pai falava, isso é lá de Itu, né? Porque diz que em Itu tudo é grande, né? 3 sabores, napolitano, né? Já começa ali as vendas, daqui a pouco você entra, tem um salão de velas, e já começa aquelas velas enormes, e aquelas velas que representam braço, cabeça, perna, de pessoas que receberam algum milagre por quebrar ali, ou uma cirurgia, compra e oferece ali no salão das velas, e depois que você assiste à missa, você vai para a Rua das Feirinhas, e ali há venda de todo tipo de imagens, e crucifixos, e correntinhas, e lembranças, e fitinhas. Eu lembro que nós andávamos com aquelas fitinhas no braço. Então isso é antigo. No meio evangélico também acontece isso hoje. Não é mais exclusividade dos católicos. No meio nosso acontece isso, né? Os pastores vendem mais livros, cursos e mais cursos, congressos e mais congressos, e tudo é em favor financeiro. Não sejamos hipócritas, né? São cursos, shows, tudo isso são formas de ganhar dinheiro com a fé. Então Jesus, se deparando com aquela situação, ele sai quebrando todas aquelas coisas, e porque aquele povo ali, os líderes recebiam imposto, intensifica o ódio contra Jesus. E agora eles querem pegar Jesus de alguma maneira. Mas Jesus, meus irmãos, Jesus, ele não se acovarda, porque está chegando um tempo em que Jesus precisa declarar como a nação de Israel estava sendo vista aos olhos de Deus. Então, se você dá continuidade aqui na leitura do texto, Jesus ele passa por uma figueira e ele amaldiçoa uma figueira. Uma figueira que não estava cumprindo o seu papel, que era dar figos, dar frutos. E Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela morre, e os seus discípulos falam, olha, a figueira que você amaldiçoou morreu. Jesus falou, olha, a figueira existe por um propósito. Se ela não está cumprindo o seu propósito, é insignificante a sua existência. Não deve se manter aquilo que não cumpre o seu propósito, não cumpre o seu objetivo. Leve esse princípio para a sua vida. Não fica sustentando coisas que não dão frutos, que não avançam, por causa da tradição ou apenas pela beleza estética da figueira. Provavelmente eu e você não iríamos retirar um pé de figueira do nosso quintal porque ele não dá fruto, dado a sua exuberância, boniteza, ou por causa dos processos de fotossíntese.
Mas Jesus está usando ali como uma parábola viva. Está dizendo, olha, a figueira não está cumprindo o seu propósito. E, biblicamente, a figueira representa a nação de Israel. Então, Jesus não amaldiçoou a figueira por amaldiçoar, mas ele estava dizendo, olha, Israel não está cumprindo o seu propósito. Israel não está cumprindo o seu propósito. Era para que todos pudessem ver que aquela figueira representava a vida espiritual da nação de Israel. Avançando um pouquinho, Jesus contou uma parábola de 2 filhos. E essa parábola é extremamente interessante. Um filho que a princípio parecia obediente, mas era desobediente. E o outro que era desobediente, mas que passou a obedecer o seu pai. Eu só tenho uma filha, linda, maravilhosa. Ela é minha filha obediente, ela é minha filha desobediente, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Igual eu também para os meus pais, amor, não se preocupe. Mas tem pais que têm 2 filhos, né? Deve ser uma emoção, né? Ter 2 filhos, né? Porque você consegue ver o contraste ali entre os 2 filhos, ou mais de 2 filhos, e as personalidades diferentes, as escolhas diferentes, né? E Israel, meus irmãos, e aqueles que não são de Israel, que no caso somos nós, gentios, e que compõem a maioria da igreja do Senhor Jesus na face da terra, nós somos esses 2 filhos da parábola que Jesus contou. Israel é o filho que parecia obediente. Por quê? Porque deles eram os profetas, os sacerdotes, o sistema religioso, o sistema de sacrifício, eles que cumpriam os rituais, eles que cumpriam as ordenanças, eles que cumpriam os dias sagrados, mas era só ritual. No coração e na prática, no que diz respeito à manifestação da justiça de Deus, da espera e de receber o Messias, de fato e verdade, como no dia da entrada em Jerusalém, montado no jumentinho, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, eles eram desobedientes, eles eram aparentemente obedientes, mas na verdade eles eram desobedientes, e os desobedientes eram quem? Nós, os gentios, considerado por Israel como os cachorrinhos, considerado como aqueles que fazem o mal, que não buscam a justiça de Deus, nem o próprio Deus. E aí Jesus fala, olha, eles estão entrando no reino de Deus no lugar de vocês. Meus irmãos, imagine a nação de Israel ali, os líderes religiosos ouvindo isso de Jesus. Ou seja, Jesus ele está pegando assim, de fato, bem pesado com a nação de Israel. E aí culmina nessa passagem que nós acabamos de ler, que é a parábola do lavrador, e ela é uma parábola também autoexplicativa, porque o dono da fazenda é o próprio Deus. Ele é o dono da fazenda, Ele é o criador da fazenda, Ele que ergueu a fazenda, Ele que fez com que a fazenda ganhasse vinha, foi vida, Ele que plantou a vinha, Ele que abriu o tanque de pressar uvas, é o próprio Deus. A vinha é o povo de Deus, é a criação do Senhor, toda a criação de Deus. Os lavradores que estavam tirando proveito do povo de Israel eram os líderes religiosos. Eram lá os sacerdotes da época, eram os profetas, eram ali os escribas, eram os fariseus, eram os governantes da época. Os servos que morreram na mão dos lavradores eram os bons profetas, os homens de Deus, homens como João Batista, como bem leu o Nicolas aqui hoje no culto, mostrando que João Batista, entre os nascidos de mulher no Antigo Testamento, ele é considerado menor em relação a nós que pertencemos ao reino de Deus por meio de Cristo Jesus, mas eles foram lá e perseguiram João Batista até o ponto em que João Batista perde a sua cabeça, porque Herodes não aguenta a sua presença, ou melhor dizendo, Herodias não aguenta a sua luz, não aguenta os seus frutos. Não aguenta os seus frutos. E o filho que os lavradores mataram, Jesus Cristo. É uma passagem atemporal, porque Jesus nessa parábola,
ele relata a sua morte através dessa história, diante dos saduceus, ou diante dos fariseus, diante dos sacerdotes. Vocês entenderam isso na parábola? Vocês conseguiram compreender isso na parábola? Os sacerdotes fariseus, eles compreenderam. Olha comigo o verso 45 e 46, o nosso texto. Olha que interessante. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Eles compreenderam. Jesus falou por parábola, eles compreenderam. Está falando da gente. Ele estava falando da sua própria morte. Estava revelando a sua morte. Meus irmãos, Jesus, por meio dessa parábola, ele anuncia a sua morte. Anuncia o cumprimento da profecia da pedra angular. Se você olha o verso 42 e diante, Jesus ele fala desta pedra. Jesus fala que esta pedra, ela tem dois objetivos. Para a nação de Israel, ela é uma pedra que exerce justiça contra aqueles que rejeitam Jesus. Mas para a igreja, ela exerce um trabalho de alicerce para aqueles que creem em Jesus Cristo. É uma pedra com duas funções. É a profecia do Salmo 118. Nós olhamos para Jesus com uma ótica diferente que Israel olha para Jesus. É lógico que há muitos entre Israel que olham para Jesus e graças a Deus creem em Jesus e vêm fazer parte da igreja. Mas percebam que a pessoa de Jesus tem essas duas referências para a vida das pessoas. É uma referência de vida para nós que cremos, mas é uma referência de morte para aqueles que rejeitam Jesus. E por esse motivo, Jesus disse para os sacerdotes e para os fariseus: o reino de Deus será tirado de vocês e entregue ao povo que dê frutos. Este povo somos nós. Eu e você, meu irmão, nós somos a igreja do Senhor. Eu e você estamos construindo a nossa vida sobre o alicerce que é Cristo Jesus. O que acontece com uma casa que tem um mau alicerce? É uma casa que ela vai ruir, é uma casa que não vai prevalecer. Mas Jesus está dizendo que a sua igreja está sendo construída, fundamentada sobre a rocha que é Ele mesmo. Então a igreja, eu e você, recebemos o privilégio de manifestar os frutos do reino de Deus. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia agora na primeira carta de Pedro, capítulo 2, para que a gente possa compreender o que Jesus está falando aqui, quando ele fala manifestar frutos do reino de Deus. Capítulo 2, do 4 ao 10, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, lá pelos sacerdotes, pelos fariseus, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês, está falando da igreja, também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para vocês, a igreja, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, os profetas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para a qual estavam destinados. Vocês, igreja, vocês, porém são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
antes de conhecer a Jesus, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Olha, meus irmãos, que texto maravilhoso que Pedro escreve a respeito da igreja, a respeito de nós. Nós que substituímos Israel nesse empreendimento espiritual. Mas eu quero ainda fazer uma pergunta antes de continuar. Como eu denunciei agora há pouco, que há muitos líderes e igrejas que têm usado a fé para obter recursos indevidos para si mesmos. Mas eu faço uma pergunta que é para todos nós, cada um dentro da sua função, do corpo de Cristo, como uma pedrinha espiritual que está sendo edificada sobre esse alicerce que é Jesus Cristo. Será que somos religiosos, à semelhança dos sacerdotes e fariseus daquela época? Ou estamos correspondendo à missão que recebemos de Jesus, após Ele ter tirado esse privilégio, que a princípio era da nação de Israel, e dado a nós? Será que nós somos semelhantes àqueles sacerdotes e fariseus? Ou nós estamos correspondendo a esta missão que nos foi dada? A igreja, ela assumiu espiritualmente em Cristo a condição espiritual que pertencia à nação de Israel. Aqueles que creem fazem parte desse edifício espiritual, a igreja, como tijolos que estão sendo assentados sobre esta construção espiritual. Meu irmão, minha irmã, sua vida espiritual, ela não está sendo construída na base de uma igreja fundada por um homem. Sua vida espiritual não está sendo fundamentada na fé do pastor Aécio Fábio. Sua vida espiritual não está sendo fundamentada na nossa denominação, por mais que tenhamos os nossos valores e princípios e doutrinas fundamentados na palavra de Deus, mas de qualquer forma ainda é liderada por homens falhos, fracos. A sua vida espiritual não pode estar fundamentada em louvores, em livros escritos por homens. A minha vida e a sua vida espiritual está fundamentada em Cristo Jesus. Ele é o alicerce da minha vida espiritual, Ele é o alicerce da sua vida espiritual, Ele é o alicerce da igreja. É sobre Ele que você está sendo edificado, Ele é a rocha espiritual que te sustenta. Então Pedro está mostrando aqui, a igreja é uma casa espiritual, e é uma casa espiritual que não constrói a si mesmo, mas que foi construída pelo próprio Deus, construída inclusive para ser lugar da habitação do próprio Deus, que não está centrada num edifício físico, mas em pessoas que foram redimidas pelo sangue do Cordeiro. É aí que está edificada a sua vida espiritual. Está edificada no próprio Cristo Jesus. Nós somos casa de Deus. Amém? Pesa sobre nós tal responsabilidade, irmãos, de termos Deus em nós, no nosso meio. O Apocalipse diz que Cristo Jesus, Ele anda no meio da sua igreja. A igreja não é um empreendimento humano. É composta por pessoas humanas, falhas e pecadoras, mas é a igreja de Cristo Jesus. Pedro está mostrando que a igreja é uma geração eleita, é um povo escolhido. Quando nós olhamos para Israel, identificamos com facilidade um povo escolhido, não é? Mas muitas das vezes nós nos esquecemos que somos um povo escolhido. Você sabe o que é ser escolhido? Você foi separado dentre milhares e milhões para fazer parte do povo que pertence a Deus, o povo escolhido. Você, diante de Deus, não é comparado a nenhum outro povo, a nenhuma outra etnia, a nenhuma outra nação. Nós somos um povo espiritual, escolhido pelo próprio Deus, melhor dizendo, uma geração.
Uma geração, meus irmãos, que teve um dia para começar e vai ter um dia para terminar, pelo menos nessa existência. É uma geração que começa na crucificação de Cristo Jesus, com os salvos em Cristo Jesus, e vai perdurar até o dia da vinda de Cristo Jesus. Só as pessoas dessa época, desse tempo, desse espaço, pertencem à igreja do Senhor. Nós não somos Israel e não somos o povo de pós o arrebatamento da igreja. Nós somos o povo, uma geração eleita, pertencente à igreja do Senhor, mantida na face da terra para dar frutos que sinalizam o reino de Deus. Nós somos esse povo. Nós somos essa geração eleita. Nós somos uma nação santa. Uma nação de peregrinos espalhados pela face da terra. Uma nação. Interessante, nós temos algumas nações que tem mais pessoas vivendo em outros países do que residindo no seu local de origem. Na Copa agora, Cabo Verde fez muito sucesso, não foi? Cabo Verde foi muito sucesso, infelizmente. A gente sabia que era fraco, mas fez muito sucesso. Todo mundo torceu para o Cabo Verde. Se você não torceu, você não tem coração. Te faltou coração. Tem 600, 700 mil habitantes em Cabo Verde. Tem mais pessoas vivendo fora de Cabo Verde do que no Cabo Verde. Então, meus irmãos, quando nós olhamos isso para a igreja está espalhada pela face da terra, em todos os lugares do mundo, há pessoas que pertencem à igreja do Senhor. Nós somos essa nação espalhada pela face da terra. E como nação, nós somos um povo que temos o nosso linguajar. Não é verdade? Nós temos nosso dialeto. É o graça e paz. Irmão, e eu vou aqui dar mais uma bronca na igreja. De anos em anos eu tenho que fazer isso aqui. Irmãos, nós não somos uma igreja de tios e tias, isso é uma maldição na nossa igreja. Você não entendeu isso ainda. Mas isso é maldição. Uma igreja que chama um ou outro de tio e tia não entende qual é o valor de ser um irmão em Cristo Jesus. Quando a nova geração começar a chamar você de tio e tia, por amor a eles, corrija. Papai, mamãe, você viu seu filho chamando alguém que não é do seu sangue de tio e tia? Corrija. Aqui não é a igreja de Silvas, Alves, Fonsecas, Viralongas, Muniz. Aqui é a igreja de Jesus. Alguns têm mais membros aqui, glória a Deus por isso. Mas aqui é a igreja de Jesus. Lá fora vocês são irmãos de sangue, aqui na comunidade dos santos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Eu tenho falado isso aqui há 20 anos. Relacionamento de irmãos é maior do que relacionamento de tio e tia. Não é querendo ser chato, é porque é antibíblico você chamar um irmão de tio e tia. Não está à altura do ensino da palavra de Deus. Nós temos a nossa cultura, a nossa língua. Nós temos as nossas, inclusive, nossos valores como o povo de Deus. Nós temos as nossas leis. Nós somos a igreja do Senhor. Isso é tão lindo, irmãos. Isso é tão lindo. Eu estava vendo, inclusive, um sargento, Richard, falando que encontrou uma pessoa na rua e quando olhou pelo estereótipo, viu que era uma crente. A sociedade não enxerga assim? Você não é inclusive treinado para isso? Bater o olho e já identificar ali mais ou menos? Não caia nessa que a gente não pode julgar, não. A forma como você se apresenta mostra exatamente quem você é. Em tudo. É lógico que não define quem você é, mas sinaliza quem você é. Então, essa é a nação santa, meus irmãos. E falando de nação santa, é um povo também separado, no sentido de não viver conforme a cultura do pecado que existe no mundo. Não há nada mais contra a cultura do que ser cristão, meus irmãos, no mundo. Não há nada mais contra a cultura.
Então, por exemplo, alguém pergunta: pastor, você é contra a tatuagem? Eu sou. Por quê? Porque se eu faço uma tatuagem, eu sou mais um neste meio deste mundo aí, onde todo mundo é tatuado. Então, a coisa mais fácil hoje para ser diferente é não ser tatuado. Se você já fez, meu irmão, minha irmã, nada contra você já ter feito. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre aquilo que não conecta com o que nós somos, em contracultura, aquilo que o mundo é. É sobre ouvir músicas. Por exemplo, tem música que não é cristã que é boa, é verdade. E eu não estou discutindo isso. Há músicas boas, aí com letras boas, com bom ritmo. Mas quando você está por aí ouvindo música que não é música cristã, você sinaliza que você está influenciado pela cultura qual não faz parte da nação a qual você pertence. E isso você pode aplicar, esse princípio você pode aplicar para todas as áreas da sua vida, como um povo que precisa dar frutos do reino de Deus. As suas situações de vida, todas as circunstâncias. Nós somos essa nação santa espalhada pela face da terra. Meus irmãos, uma igreja, e aí eu não estou falando de uma comunidade local, mas um povo, um cristão, não tem como passar despercebido. Você não passa despercebido onde você anda, porque você é sinal do reino de Deus. Você não passa despercebido. As pessoas te identificam, sabem que você pertence a uma nação. Aliás, eles não sabem que é uma nação, mas nós sabemos que é uma nação. Eles sabem que você é crente, ou você é Bíblia, como dizia antigamente. A igreja é um reino de sacerdotes santos, ou seja, todos estamos purificados e conectados a Deus para oferecermos sacrifícios espirituais. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas é sobre você entender que você é um reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. A igreja é um povo que pertence a Deus. Todos os povos têm o quê, irmãos? Líderes. Todos os povos têm governantes. Há alguns ainda que têm reis humanos. Mas nós pertencemos a Deus. Nós fomos comprados. Paulo escrevendo aos Colossenses diz que tinha uma promissória de dívida que foi paga. Você foi comprado por alto sangue, pelo amor de Jesus Cristo. Você pertencia ao pecado, à condenação, e vivia debaixo da influência do diabo, dos demônios. Cristo nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, para pertencermos a Ele. Às vezes nós falamos em liberdade e algumas pessoas compreendem que liberdade é o ato de estar livre, né? Seja de Deus ou da influência do diabo ou de cultura. Irmãos, a liberdade é pertencer a Cristo Jesus. Ele é o Senhor sobre a nossa vida. Nós pertencemos a Ele. E se Ele é Senhor, nós fazemos aquilo que o nosso Senhor pede. Aquilo que Ele nos orienta a fazermos. Você pertence ao Senhor. E isso para nós é motivo de alegria, irmãos. Pertencemos ao Senhor. E o nosso Senhor é bom. O nosso Senhor é maravilhoso. O nosso Senhor não é um Senhor que põe jugo sobre as nossas costas. Pelo menos o jugo que nós não podemos carregar, Ele manda nós trazemos o jugo dEle, mas isso é um outro assunto, no sentido de que Jesus não coloca culpa sobre a nossa vida, pelo contrário, Ele retirou de nós toda a culpa. Ele é o Senhor ao qual nós pertencemos. Você pertence a Deus, e por pertencermos a Deus, a igreja falhar na sua missão é como se fosse um segundo empreendimento espiritual da parte de Deus que não deu certo. Mas pastor, a nação de Israel não deu certo. Irmãos, ela falhou. Sabemos por revelação das Escrituras que Deus vai dar mais uma chance para Israel.
Romanos capítulo 11 fala sobre isso. Deus vai enxertar Israel novamente na videira. Mas Israel, ela falhou na sua missão. Então, a graça da igreja, sabe qual é, irmãos? Vou fazer a pegadinha com vocês, hein? Presta atenção. Quem acha que a igreja está falhando, levanta a mão. Quem acha que a igreja está falhando, levanta a mão. Sejam sinceros. Fecha o olho todo mundo, vai. Mas eu quero ouvir a sinceridade também, né? Ninguém acha que a igreja está falhando? A igreja falha? Podemos dizer que a igreja falha, né? Mas os irmãos acham que a igreja não vai vencer? Olha que interessante, irmãos. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não confunda a falha de algumas pessoas ou de algumas denominações com a falha da igreja. A igreja, meus irmãos, é o próprio Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Quem falha são pessoas. Quem falha são líderes. São denominações. E muitos desses que falham, inclusive nem é a igreja, mas levam o nome de igreja. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 16, verso 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós que antes não éramos sequer povo, nos tornamos povo de Deus. Não tínhamos recebido misericórdia, recebemos misericórdia, recebemos o privilégio de darmos frutos. Então a igreja verdadeira, ela dá frutos do reino de Deus. E eu quero simplificar isso falando apenas de duas qualidades do fruto, que Pedro nos mostra aqui. O primeiro é que a igreja oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Versículo 5 do nosso texto, ele diz isso: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. A nossa missão é diferente da nação de Israel. A nação de Israel oferecia sacrifício de animais. Nós oferecemos sacrifícios espirituais. Sabe, irmãos, isso envolve uma vida inteira de culto. Envolve oferecer o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. É o que Israel não fazia. Israel oferecia um sacrifício de animal, mas não oferecia o seu corpo em sacrifício espiritual. Você precisa oferecer o seu corpo a Deus, irmão. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar daquilo que você faz com o seu corpo. Você não deve comprometer o seu corpo com nenhum tipo de imoralidade ou com algum tipo de situação que vai depor contra o Deus ao qual você pertence. Nós devemos oferecer o nosso corpo a Deus em todos os sentidos. Nós somos o templo da habitação do Espírito Santo. São frutos. Isso é o fruto. Fruto do reino de Deus. O nosso louvor dos nossos lábios e do coração, meus irmãos. Nós precisamos louvar ao nosso Deus, exaltar o nosso Deus, exaltar com as nossas palavras, exaltar com a sinceridade do nosso coração. Nós oferecemos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus, através do serviço, dos nossos dons, dos nossos talentos, através da generosidade, por meio dos recursos financeiros, por meio das suas habilidades, da evangelização e das boas obras. Esses são os sacrifícios espirituais, são os frutos do reino de Deus. Se você é igreja do Senhor, você precisa dar esse fruto. Você precisa adorar a Deus com a sua vida. Você precisa adorar a Deus com o seu louvor. Você precisa adorar a Deus com os seus talentos. Você precisa adorar a Deus com suas finanças. Você precisa adorar a Deus com as suas boas obras, com o cuidado com o seu próximo. É um sacrifício espiritual agradável
a Deus. É um sacrifício no final, irmãos. Entende? A palavra sacrifício, existe um preço nesse sacrifício. Não diz que é fácil dar esse fruto, mas diz que nós fomos chamados para darmos esse fruto. O fruto por meio de Cristo Jesus. Significa que não podemos fazer de nós mesmos. Deus não está interessado com nada que nós podemos fazer de nós mesmos. Ele está interessado com aquilo que nós podemos fazer através de Cristo Jesus. Faça por meio de Cristo Jesus. O segundo fruto que nós encontramos no texto de Pedro é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 9, o Enter Wright, ele vai dizer, é a vocação sacerdotal de todo o povo de Deus. Olha como Deus também mudou essa questão aqui em relação a Israel. Lá no Antigo Testamento, por que Jesus pegava pesado lá com os sacerdotes? Com os sumos sacerdotes, com os escribas, porque essa era uma responsabilidade da condição espiritual de Israel, que pertencia somente a essa elite religiosa, e essa é uma grande mudança de Israel para a igreja. Agora na igreja, todos nós somos sacerdotes, amém? Às vezes nós falamos aqui, né, o marido, você é sacerdote do seu lar. Sim, ele é a liderança principal da casa, do sacerdócio do lar. Mas todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Se você é salvo, crente em Cristo Jesus, você é sacerdote. Mas você não é sacerdote só do seu lar. Você é sacerdote aqui na igreja, você é sacerdote lá na faculdade, lá na sua escola, lá no meio da sua família que não crê em Jesus, lá onde... Todos os lugares por onde você passar, você é um sacerdote, e como sacerdote, você precisa assumir a responsabilidade de anunciar as grandezas de Deus. A igreja, ela dá fruto quando ela anuncia a existência de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Você anuncia a existência de Deus. Meus irmãos, quando nós estávamos nas trevas, nós não sabíamos quem Deus era. Lá onde você está, entenda isso, por amor de Deus. As pessoas não sabem quem Deus é. Elas podem falar de Deus, elas podem falar de Jesus, elas inclusive podem conhecer porções das Escrituras, mas se elas não se compreendem como uma pessoa que foi lavada e remida, através do arrependimento dos seus pecados, por causa da graça de Cristo Jesus, elas não conhecem a Deus e elas vivem nas trevas. E você é esse sinal do reino de Deus na vida dessas pessoas. Você foi colocado por Deus nesses lugares para anunciar as grandezas de Deus, anunciar a existência desse Deus grandioso, desse Deus poderoso, anunciar. Existem várias formas de anunciar: a evangelização, a pregação, o discipulado, mas o mais importante aqui é anunciar aquele que nos resgatou das trevas, irmãos. Nós estávamos nas trevas. Sabe o que é trevas aqui? É pleno pecado. É como a Bíblia define o pleno pecado, a Bíblia chama de trevas. Nós estávamos rodeados por escuridão. Nós não sabíamos definir entre a mão direita e a mão esquerda. Nós vivíamos fazendo as obras do diabo, muitas das vezes, inclusive, achando que estávamos servindo a um Deus verdadeiro. Nós estávamos em plena trevas. E Deus nos resgatou deste lugar, um lugar que muitas das vezes nós estávamos ali aprisionados, estávamos sob opressão, estávamos debaixo de jugo, de culpa, às vezes alguns até debaixo de vício, alguns debaixo de maldição hereditária, de vidas destruídas. Deus nos resgatou desse lugar, dessas trevas. Por que Deus nos resgatou dessas trevas? Porque um dia alguém nos anunciou as virtudes de Deus. As virtudes de Deus. Ninguém anunciou o horário do culto, irmãos, para nós. Ninguém anunciou um evento importante. Com todo o amor, um acampamento. As pessoas que foram usadas por Deus para que nós tivéssemos um encontro com Ele por meio de Cristo Jesus, nos anunciaram as virtudes de Deus. Virtude, meus irmãos, é
o poder. Tem algumas traduções, vão dizer grandeza, tem uma tradução bem ruim, vai dizer louvores, bem ruim essa tradução, que virtude é algo que diz respeito à pessoa de Deus, de quem Ele é. Então, o que nós temos que anunciar, que é fruto do reino de Deus, anuncie o Deus Criador e criativo que trouxe todas as coisas à existência. Meus irmãos, nós cremos no único Deus existente. Senhor acima do Senhor, Rei acima dos reis. Deus acima de todos os deuses. Criador de todos os luminares, dos buracos negros, das estrelas, do mais profundo abismo, das marés, dos mares, das criaturas marinhas, selváticas, de todas as coisas, dos pássaros, das flores, das florestas. Nós temos Ele como o nosso Deus, é esse Deus que nós anunciamos. Nós encontramos as pessoas, e elas estão tentando oferecer a Deus, até os dias de hoje, sacrifícios de animais, oferecer dinheiro para Deus, oferecer sacrifícios humanos, de subir escadarias, e nós conhecemos o Deus que criou todas as coisas, que nos criou e criou essas pessoas. Nós precisamos falar deste Deus maravilhoso. Fale sobre Deus para as pessoas. Anuncie que Deus está no controle da história e fará justiça a todos os injustiçados que já sofreram e sofrem. Quando as pessoas falarem assim, onde está Deus? Essas pessoas aqui, olha, não tem atendimento no hospital, as pessoas aqui, olha, sofrendo nos países em guerra, pessoas largadas na rua com fome, você anuncia, olha, o meu Deus fará justiça. O meu Deus não vai ficar impune, meus irmãos. Porque Deus deu responsabilidade aos governantes deste mundo. Deu responsabilidade também à sua igreja, e Deus fará justiça. As virtudes, as pessoas têm um entendimento de que Deus, né, inclusive esse é um ponto filosófico, que Deus criou todas as coisas, se é que Ele existe, e deixou tudo aí. Não, irmãos, Deus está no controle da história. E cada um dessas pessoas que têm se aproveitado do pobre, se aproveitado da viúva, se aproveitado dos idosos, roubando o INSS, todas essas pessoas pagarão diante do tribunal de Cristo Jesus. Pode não pagar no tribunal do Brasil aqui, no tribunal do Paraguai, dos Estados Unidos, da Rússia. Esses tribunais humanos não importam. Todos irão pagar diante do tribunal de Cristo Jesus. É a virtude de Deus. Deus disse claramente na sua palavra que Ele não deixa o pecador impune. Nós precisamos anunciar. Não tenha medo de falar do Deus que é amor e que também é justiça. Que Deus não concorda com o pecado, mas que oferece a sua graça e misericórdia a todo pecador que se arrepende. Anuncie isso, irmãos. Há tantas pessoas com culpa. Pessoas que, por causa do pecado, se envolveram em situações que não deveriam ter se envolvido, mas que estão tomadas por remorso, estão tomadas por culpa, e estão esperando uma palavra de redenção, uma palavra de reconciliação, uma palavra de esperança. E você está me ouvindo nesta noite e talvez vive assim uma vida de culpa, uma vida de remorso, porque sabe que fez coisas que não apenas prejudicou outras pessoas, que principalmente desagradou a Deus. Saiba que Cristo Jesus há perdão para os seus pecados. Em Cristo Jesus há a oportunidade de uma nova vida. Em Cristo Jesus todas as coisas podem se fazer novo. Há uma oportunidade de recomeço. Não importa, o importante é você ir crer em Jesus, entregar a sua vida em Jesus, porque em Jesus há nova vida e há uma vida abundante. Isso é a virtude de Deus. Pastor, mas a sociedade é contra esse Deus que perdoa. Ai da sociedade se não existisse um Deus que perdoa, irmãos. Que fosse um Deus que apenas castiga, não haveria ninguém para ser salvo. Ninguém poderia ser absolvido dos seus pecados. Só há um povo que pode dar fruto, porque há um Deus que perdoa pecados. Deus pode perdoar o seu pecado, meu querido, minha querida. Anuncie
a bondade e a fidelidade que não tem fim. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da sua vida. Anuncie a bondade de Deus, irmão. Você pertence à igreja do Senhor. Você anda debaixo da bondade do Senhor, da longanimidade do Senhor, da graça do Senhor. Fala dessa bondade para as pessoas, de como Deus é amoroso, misericordioso. Fala que o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre, irmãos. Anuncie isso para as pessoas. Isso são apenas partes das virtudes que nós temos que anunciar como um povo frutífero. Então, para concluir, ser igreja que dá fruto do reino é saber que aquele que creu recebeu da parte do Senhor o privilégio de dar frutos no lugar de Israel. Entenda isso, nós estamos aqui nesse lugar. Espiritualmente, nós estamos aqui para dar esse fruto. É por isso que Deus está nos mantendo aqui neste lugar. Por isso que Deus está mantendo a sua vida de pé, está te dando fôlego de vida, Ele está te sustentando, Ele está te dando o privilégio de pertencer a um grupo que também já confessou Cristo como seu Salvador. O propósito da minha vida, o propósito da sua vida, se você acorda e fala assim, não sei, Deus, qual é o propósito da minha vida? O propósito da sua vida é esse, o propósito da sua vida é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Saiba que você recebeu esse privilégio da parte do Senhor, e isso é pertencer à igreja de Cristo Jesus. É saber que pertence a uma casa espiritual e que Jesus Cristo é o alicerce. Saiba isso. Você pertence a uma casa espiritual. Jesus Cristo é o alicerce e Ele está presente nessa casa espiritual. Saiba disso, você não pertence a um empreendimento humano. Você não está com a sua fé fundamentada em filosofia humana, em pessoas humanas. Você está com a sua vida fundamentada em Cristo Jesus, alicerçada em Cristo Jesus. É pertencer à geração eleita, um reino de sacerdote, nação santa, um povo exclusivo de Deus. Esse é o privilégio que recaiu sobre a minha vida e a sua vida. Você entende que isso é um privilégio? Amém? Você entende que isso é um privilégio? Que você é um sacerdote santo, você faz parte de uma nação santa, você faz parte de um povo eleito, que você pertence a Deus, Ele é o rei sobre a sua vida. Esse é o privilégio que recai sobre a sua vida. E que você existe para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E não quero ser redundante, mas anunciar também as grandezas daquele que vos chamou. Ser igreja que dá fruto, meus irmãos, é ser um sinal do reino de Deus em meio às trevas. Ser um sinal do reino de Deus em meio às trevas. Lembra disso amanhã. Lembra disso. Ou se você mora com pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, quando você chegar lá na sua casa, lembra disso. Que você é esse sinalzinho do reino de Deus lá. E esse reino de Deus, meus irmãos, nem preguei sobre o reino de Deus, que é um reino de justiça, paz, alegria no Espírito Santo, um reino onde não haverá o mal, onde não haverá trevas, não haverá choro, não haverá dor. Você é um sinal deste reino lá, aqui, no presente. Quando chegar lá na sua casa, lembra disso, você é um sinal do reino de Deus. Quando você chegar lá na faculdade amanhã, lá na escola, na empresa, no seu trabalho, no transporte público, lembra, você é um sinal do reino de Deus. O que você é em Cristo Jesus conta. Que o Senhor nos abençoe e vamos orar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua graça. Que privilégio que o Senhor nos deu, ó Pai. E que não sejamos achados, ó Pai, como Israel, que recebeu tantos sinais da parte do Senhor, para que ele se voltasse para o verdadeiro propósito da existência deles. Mas sabemos que também, ó Pai, porque o Senhor está no controle da história, a rejeição deles ao Senhor, ó Pai, significou para nós, Deus, uma brecha para entrarmos, Senhor Deus, na Tua presença por meio de Cristo Jesus. Uma brecha para que fôssemos resgatados, Senhor Deus, das trevas, quais um dia o Senhor nos libertou, o Senhor nos buscou. Ó Pai, obrigado por tão grande privilégio que o Senhor
nos dá, Deus, de ser igreja do Senhor, Pai, na face da terra, Senhor Deus. E por saber, Deus, que a igreja de Cristo Jesus vai prevalecer até o dia da sua volta, Pai. Ó Pai, aqueles que estão no nosso meio, Pai, que ainda não pertencem, Deus, à igreja do Senhor, que ainda precisam, ó Pai, ser resgatados, Pai, que nesta noite, Senhor Deus, possam compreender, Deus, o amor do Senhor por meio de Cristo Jesus por suas vidas. Que estes também possam, ó Pai, se arrepender dos seus pecados e serem encontrados em Cristo Jesus, ó Pai, e virem a pertencer a essa igreja, Pai, composta por um povo santo, por uma nação eleita, por um reino de sacerdotes, que eles também venham pertencer, Pai, a este grande privilégio. E a nós outros, Senhor Deus, que muitas das vezes nos esquecemos, ó Pai, de quem somos em Cristo Jesus, que nós não venhamos nos esquecer mais uma vez ou jamais, Senhor Deus, que nós somos este povo privilegiado, Senhor Deus, que vivemos aqui com este propósito, de ser um sinal do reino de Deus, dando os frutos, de louvar o Senhor, sacrificar ao Senhor, e de anunciar as suas grandezas, para que mais pessoas sejam resgatadas. É a oração que eu entrego, pedir perdão pelo meu e pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Convido você mais uma vez a colocar-se de pé. Amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos.
rua, falarei do teu amor. Por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Que você tenha uma boa semana na presença do Senhor, que o amor do Senhor continue te movendo, amém?